De uma coisa nós não podemos reclamar jamais. Não podemos nunca dizer que viver no Brasil é um tédio, porque de fato não é. Muito pelo contrário. Viver no Brasil é como estar dentro de uma dessas séries bem elaboradas da Netflix ou da Amazon. Essas séries que têm momentos de comédia, né? No caso da nossa série aqui, até comédia pastelão. Momentos também de drama, e esses a gente conhece bem, né? Aqueles que dá vontade de abraçar o travesseiro e chorar até desidratar. Momentos de terror, onde nos sentimos aflitos, roemos as unhas, dá vontade de entrar embaixo da cama e não sair nunca mais. Momentos de ficção científica, né? Tamanhos absurdos com os quais a gente se depara no nosso dia a dia aqui no Brasil. E momentos daquele clássico embate mocinho e bandido. Toda boa série tem, né? Pois é, mas o problema é que na nossa série, o bandido sempre vence no final. Sempre dá uma surra no mocinho, até extinguir qualquer fio de esperança de que tenhamos um final feliz para a nossa série. Bom, nos últimos dias, nessa série que acontece nesse hospício barra zona barra circo chamado Brasil, nós tivemos alguns capítulos de grande relevância. Por exemplo, 2 dias atrás tivemos aquele capítulo onde o vagabundo, cretino, pilantra sem vergonha do Lula teve as suas condenações extintas pelo ministro do STF, Edson Fachin. E ontem e hoje também tivemos 2 capítulos importantes sobre os quais nós vamos falar aqui nesse vídeo. Antes, só quero lembrar você de fazer aquele procedimento padrão que todo casca grossa da pesada sabe qual é. Primeiro é dar um like no vídeo aí, clica no botão de like, tá por aqui, clica aí. Inscreva-se aqui no canal também, venha passar raiva comigo, venha ficar preso nessa série aqui, né? Preso tipo aquele pessoal do Caverna do Dragão, você lembra do Caverna do Dragão? Pessoal que é mais antigo, que tem barba branca igual eu, vai lembrar, né? Parece ou não parece? Viver no Brasil não parece o Caverna do Dragão? A gente vive no inferno, naquele purgatório, e toda hora que abre o portal que a gente acha que vai sair, a gente fica preso de novo. Ou então, às vezes, até a gente consegue passar o portal e olha pra trás, ficou o cacete do Uni pra trás. Lembra do Uni? Aí a gente volta pra pegar o Uni, o portal fecha e a gente segue naquele inferno. Pois é, isso é viver no Brasil. Então, você que tá preso nesse purgatório comigo, dá o like no vídeo aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Caso já seja inscrito, confere a sua inscrição. E, por fim, ative as notificações aí clicando no sininho, tá? Lembre também de me seguir lá no Twitter, @cascagrossareal, porque lá o bicho pega, tiro, porrada e bomba. É mais guerra, a guerra é mais pesada do que na faixa de Gaza. E por fim, hoje eu quero pedir para vocês escreverem aqui nos comentários qual série, filme ou até desenho você acha que se assemelha mais com a vida no Brasil. Escreve aí que eu tô curioso para ler o que vocês acham, tá? Bom, vamos lá. Ontem nós tivemos aquele show de horrores lá no STF, né, uma vez que o Gilmar Mendes resolveu, então, pautar a votação sobre a suspeição do, então, juiz Sérgio Moro. E isso é muito importante que vocês saibam qual é o verdadeiro objetivo desse processo. O verdadeiro objetivo é um só, é extinguir todas as condenações. Não estou falando só das condenações do Lula, não. Todas as condenações realizadas pelo Sérgio Moro enquanto era juiz no âmbito da Operação Lava Jato. Isso aconteceu com o Lula, foi um precedente perigosíssimo, mas ainda algumas pessoas acreditam que foi uma tentativa de, pelo menos, preservar as outras condenações, uma vez que todo mundo já sabia e já achava que o Lula já ia ficar muito bem em relação à sua situação, né? Mas Gilmar Mendes mostrando mais uma vez que tem um grande apreço, né, pela libertação de vagabundos, de pilantras e sem vergonhas, pautou ontem esse processo envolvendo, que visa julgar a suspeição do Sérgio Moro. E aí nós vimos um verdadeiro show de horrores, porque teve voto onde o ministro dizia que tratava o Lula como uma vítima, como um coitadinho, dizendo que não poderia, para criminalizar o Lula, cometerem outros crimes. E aí o curioso é o seguinte, que esse processo mesmo em que se pauta, que foi a votação da suspeição do Moro, ele próprio se pauta em provas que foram obtidas através de crime, através de hackers que roubaram mensagens do Sérgio Moro. Ou seja,
O voto desse ministro é algo surreal, surreal, né? Teve também o Gilmar Mendes, né, dando ali um voto longuíssimo, longuíssimo e dizendo várias coisas, mostrando claro que o seu ego está ferido, porque numa dessas conversas, inclusive, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol falavam sobre a possibilidade de prendê-lo, né, prender a ele Gilmar Mendes. Então, vimos também votos falando sobre a imparcialidade. Vocês vejam, olha só, que loucura. Estão julgando a parcialidade do Sérgio Moro. E quem julga quem? Um tribunal que de 11 membros, 7 foram nomeados pelo próprio PT. Existe coisa mais parcial que isso? Como que estes se sentem na capacidade de julgar a parcialidade ou imparcialidade de alguém? Meu irmão, essa é a parte que eu falo que é a comédia pastelão da série. Pois bem, mas fiquem sabendo, é importante que saibam que o objetivo disso tudo é libertar todo e qualquer vagabundo, sem vergonha, pilantra, que tenha sido condenado durante a Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato já foi sepultada, já foi morta e enterrada com pá de cal pelo presente governo, pelo senhor Jair Bolsonaro, inclusive, né? Mas eles querem mais ainda, eles querem acabar com o legado que a Operação Lava Jato deixou no Brasil, né? Aquele tempo bom, lembra como é que era gostoso a gente acordar e ver na televisão aquelas imagens da Polícia Federal indo buscar os bandidos de alto escalão, os políticos, né, importantes, sendo pegos pela Polícia Federal. Era tão gostoso de ver, a gente até brincava, né? Ó, vai vir um japonês da Federal aí, né? Quem será o próximo? Era muito bom. Toda semana tinha um vagabundo desses do alto escalão indo pro Chilindró. Era ou não era uma maravilha? Pois é, passou. Passou, acabou os bons tempos de Operação Lava Jato e agora estão querendo, inclusive, acabar com esse legado que a Operação Lava Jato deixou. E hoje, tivemos... Pois bem, estava em 2-2 a votação, e aí o Cássio Nunes pediu vista. Vamos ver como é que vai seguir isso, embora a gente já saiba qual que é o final. Aqui no Brasil, tudo é meio... Todos esses acontecimentos são meio clichê. A gente já sabe que no final, o mal vence o bem. Bom, e hoje? Hoje, o Lula, esse pilantra, esse vagabundo, fez um pronunciamento, né, já em caráter de candidato à presidência em 2022. Né? O seu pronunciamento já inflamou aqueles idiotas que o idolatram e mostrou que ele, apesar de tudo que ele fez, porque o Lula ele não só protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do mundo, eu não estou falando do Brasil, não, estou falando do mundo, porra. Ele tentou lá com o mensalão, viu que foi pouco e falou, não, vou fazer um negócio maior ainda para acabar de arrebentar mais ainda o Brasil. E aí fez o Petrolão, né? Articulou isso tudo com a ajuda de José Dirceu e demais comparsas, né? Mas ele não só fez isso, como ele não só desviou o dinheiro diretamente, roubou diretamente, como ele tomou algumas ações em prol de um projeto maior, né, de âmbito global, que colocou o Brasil numa grande recessão, no fundo do poço econômico, a verdade é essa. E a gente vinha se recuperando até que, né, veio essa pandemia e acabou de ferrar com tudo. Mas ele ainda consegue, né, um verdadeiro, como é que chama ele? Domador de jumentos. Ele ainda consegue fazer com que os jumentos vibrem, né, com o seu discurso mentiroso. Já mentiu pra caramba hoje no seu discurso. Mas Lula é isso aí, populista nato, né? E vai incomodar ano que vem. Pode esperar que ele vai incomodar ano que vem. Mas hoje eu vendo ele falando essa bobagem, aí a imprensa já tá toda feliz, que a imprensa é lulista monstra, né? Porrada de artista comemorando, porrada de veículo de comunicação, né? Já fazendo aquelas manchetezinhas já para dar uma levantada nesse vagabundo. Esse terror chamado Brasil. Eu fico imaginando você chegar num país normal, qualquer país que não seja, né, esse absurdo enorme e escancarado, né, descarado que é no Brasil, e contar essa história. Olha, veja bem, tem um cidadão lá que foi presidente do Brasil, protagonizou o maior escândalo de corrupção política da história do planeta e foi condenado, né? Sua condenação foi confirmada, inclusive em órgão colegiado, né, por desembargadores, etc. E aí, um dia, acorda o ministro e resolve, então,
extinguir essas condenações. E aí os demais ministros dessa mesma corte resolvem, então, criminalizar o juiz que prendeu esse cidadão. Cara, vocês imaginam vocês contarem isso num país com o mínimo de decência? Ninguém vai se mijar de rir, ninguém não vai aguentar não, cara. Ninguém vai mijar nas calças de rir. Ou então vai falar que tu é um mentiroso, pô, é um mitomaníaco. Mito, eu gosto nem de usar esse nome mito, né? Mas mitomaníaco é aquele que mente compulsivamente e que acredita na própria mentira. É o caso, inclusive, do senhor Jair Bolsonaro, né? Cara, é uma história absurda. Eu acho que logo o STF vai dizer que, na verdade, o grande culpado dessa história foi o povo de ter acusado o Lula de ter roubado e ainda vai meter uma multa em todos os cidadãos brasileiros para que a gente pague uma indenização para o Lula pelo constrangimento causado a este nobre cidadão. Vocês esperem só. Como eu já levantei a bola, né? O próximo passo é tornar o Moro inelegível para o ano que vem, para que ele não tenha qualquer possibilidade de concorrer. Depois é prender ele e o Deltan Dallagnol, né? E por fim, é tornar legal a criminalidade no Brasil, né? Em breve, eu acredito que no Brasil, você não cometer crime nenhum será o maior dos crimes que você pode cometer. Mais um capítulo nessa série chamada Brasil. Vamos que vamos. Um grande abraço e os.